Saudações tricolores, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do nosso Flusão. Vamos ver. Ontem foi dia de clássico no Rio. Fluminense venceu o Botafogo depois de um temporal no Newton Santos. Efeito especial da natureza. Não é computação gráfica nem inteligência artificial. É o clássico vovô quase escondido por uma tempestade, que desafiou o goleiro Léo Link a buscar a bola, tendo a água como um adversário extra. No começo do primeiro tempo, caiu uma chuva muito forte. E aí o árbitro acabou interrompendo a partida porque o gramado ficou encharcado. E dá para ter uma noção do quanto tem de água aqui na pista de atletismo. O Fábio tinha chamado o árbitro Wagner Magalhães logo aos 5 minutos para uma conversinha. Estava passando do ponto já, a drenagem não estava conseguindo fazer a função dela. E aí todo mundo optou por esperar. Enquanto os jogadores aguardavam no banco de reservas, o inquieto e solitário treinador Luiz Zubeldia analisava o gramado e ganhava cuidados. Dá uma secada no campo para os amigos, né, não escorregar, entendeu? Outro time atacou a inundação na pequena área. Vamos jogar um pouquinho também. E fazer gols com o rodo. Você joga também, não? Pô, se me botar lá, eu faço melhor que muitos. Cerca de 16 minutos de paralisação, até que a chuva foi diminuindo. Quando o campo ficou mais nítido, o que apareceu diante dos torcedores foi um clássico com pouca inspiração, mas com muito significado. Para o zagueiro Bastos, por exemplo, ele voltou a disputar uma partida após uma grave lesão no joelho esquerdo. E eu passei por um período complicado. Hoje foi o primeiro jogo depois de um ano parado. E vou continuar a trabalhar para poder evoluir. E também ocasião para um antigo frequentador do estádio Newton Santos ser exaltado por uma nova torcida. Pela primeira vez, Savarino enfrentou o ex-time e viu Montoro vestir a camisa 10 que ele usou tanto tempo. Uma semana e meia que eu saí do Botafogo, agora estou enfrentando eles. Então, assim, o futebol sempre é uma felicidade jogar aqui. Savarino saiu feliz mais uma vez do Newton Santos, agora pelo Fluminense, porque depois do belo passe do Lúcio Acosta, John Kennedy não perdeu outra chance de ser decisivo num clássico. John Kennedy na saída do goleiro, rola, pança pro fundo do gol. Maltratou o Botafogo depois de ter feito o gol também no Fla-Flu. Visando de oportunidade, eu tô com a mesma mentalidade, só que com a confiança melhor, mais alta. E a cada clássico vai elevando a empolgação da torcida tricolor. E o Fluminense fez uma proposta de cerca de 78 milhões de reais para contratar o atacante Denis Bouanga. Ele é do Gabão e joga no Los Angeles FC dos Estados Unidos. Já o Atlético Paranaense está de olho no Everaldo. Fez uma consulta pelo camisa 9 do Flu. Porque deu fusão no clássico mais uma vez, debaixo de muita chuva. O Bocão não está sabendo explicar por que o gramado de prático alagou. E o Thiago Carvalho teve com a galocha até aqui, porque senão afunda também, porque né, o Thiago também na piscina é 1,20 m, ele tem que ficar ali. Se ele for pro fundo, ele arrasta. Thiago Carvalho, nosso grande Thiago, esteve lá pertinho e conta tudo pra gente. Se é noite de clássico, o torcedor do Fluminense já sabe em quem confiar. Esse foi o terceiro gol de John Kennedy na temporada, um dos artilheiros do time até aqui, sendo 2 deles marcados em cima dos rivais Flamengo e Botafogo. É sempre uma boa notícia que o centroavante, nesse caso John, esteja convertendo. A noite foi longa. Vamos aos fatos. Domingo, 8h30, Botafogo e Fluminense no estádio Newton Santos. Um chute para cada lado e nem 10 minutos de bola rolando. Um temporal alagou o gramado. Partida interrompida. Mostrei para ele ali que a bola já estava com dificuldade ali, né? Pela quantidade de chuva, né? E a drenagem não estava suficiente, principalmente ali
dentro da área ali, da pequena área. 15 minutos se passaram. Rodo pra lá, rodo pra cá. Pode parar porque o rodo vai passar. Enfim, bola rolando novamente, mas para um primeiro tempo de muito pouca inspiração. Lima aproveitou a bobeira da zaga alvinegra, mas isolou o chute. De falta, Guga bateu no meio do gol. E sem muito perigo do outro lado, Cadu cabeceou por cima. A partida ganhou mais emoção na segunda etapa, que já começou com um ataque de Canóbio e ótima defesa de Léo Link. Aos 20 minutos, Savarino entrou em campo contra o ex-clube e só não fez valer a lei porque o goleiro defendeu. Foi então que Lúcio Acosta achou John Kennedy para abrir o placar 1-0. Nos acréscimos, Lúcio ainda teve a chance de ampliar, perdeu. E no último lance da noite, a cobrança de falta do Alex Telles passou para fora. Fim de jogo, 1-0. Independente de contexto, com chuva, sem chuva, gramado sintético ou não sintético, foi uma partida difícil. Nós tivemos mais situações claras. E, repito, fomos os justos ganhadores. O resultado não interfere na tabela. Fluminense e Botafogo seguem sendo os líderes dos grupos no Campeonato Carioca. Por outro lado, mexe na classificação geral. Se antes as equipes estavam empatadas em desempenho, com 9 pontos cada, agora o Flu tem 12 e depende apenas de si na última rodada para conquistar a Taça Guanabara. A gente tem que entrar focado em cada partida. Se vale um título, como a Taça Guanabara, é o que a gente tem que focar, é o jogo mais importante. Essa foi a primeira derrota de Martim Anselmi no comando do Botafogo. A equipe também não tinha sofrido gols desde a chegada do treinador, que amenizou o resultado e explicou a escalação alternativa. Não gosto de perder, ninguém gosta de perder. Acho que fizemos un buen primer tiempo con algunos jogadores que tenían muito tempo sem jogar, mas também hay coisas positivas para destacar, como eso que estoy a falar, ¿no? Que estoy falando, ¿no? La volta de Volto Bastos, Cadu, Kadir Barria, que é um chico jovem também. Quarta, o Botafogo visita o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Niterói, estamos falando aqui da vida. Niterói, blocos de Niterói. Carnaval tá chegando, hein? E ontem o bloco do Podemos organizar o nosso carnaval? E ontem o bloco do Rodo teve que trabalhar ali, porque segundo o Bocão, a grama de plástico não alaga, mas o que a gente viu ontem foi igual ou pior do que o Maracanã, que é natural, ó. Não, mas a quantidade de chuva que caiu, GV, foi alguma coisa assim, surreal. Eu tava em casa e eu acho que eu nunca tinha visto uma chuva tão forte ali em Copacabana como eu vi ontem. A quantidade de vento e muita. A rua ali, a Siqueira Campos, alagou em 5 minutos. E como é que ficou lá o nosso... Ficou um pouco prejudicado, né? Porque, primeiro, o Flamengo já tinha perdido, então a galera já tava um pouco chateada. O pessoal resolveu ficar no botequinho ali do lado mesmo. Mas tem uma parada também, quem tá dentro não sai. Não sai, justamente. Ninguém chega, mas também ninguém sai. Justamente. Aí tem que, ó... Aí, ó. Tem que pagar mais outra hora, mas... Aí o cara já tomou meia dúzia, já gastou ali Não, aí ele já tá ali... uma ficha no jukebox? Exatamente. Vai ter que comprar outra ficha no jukebox. Não, cara, essa música é muito boa. Ninguém que conhece, só você e o Pedrinho que são velhos. É o que a gente é velho, pô. Mas, Fernandão... E quem não conhece tá vivendo errado. O Fluminense tá num bom momento desde o ano passado, cara. Tirando a derrota na final da Sul-Americana, que ninguém esperava também. Ainda tem isso, né? O Flamengo ainda tem que jogar a final da Recopa agora. Da Recopa, né? Final de fevereiro. Lanús. E são 2, né? 2 jogos. Primeiro lá, depois aqui. O Fluminense tá numa sequência boa de clássicos, no Maracanã uma invencibilidade. Tudo bem, ontem era um jogo que não tinha muita importância, apesar de ser um clássico. O Fluminense foi lá, venceu, John Kennedy jogando bola de novo. Parece que o Zubeldia acertou a mão ali, cara. GV,
O Zubeldia tem feito um trabalho bem interessante no Fluminense e a diretoria também tem ajudado bastante o Zubeldia com relação a contratações. A galera fala muito de um 9, né? Tá muito focada no 9, mas nas outras posições o Fluminense está muito bem servido. Pô, cara, a gente hoje, o Flavinho até falou que acho que o Arana chegava para ser titular, mas a gente não tem certeza mais quem vai ser o titular, se é o Arana ou o próprio René, que é um cara que faz o básico muito bem feito, aquela linha de 4, não dá muito espaço, é muito bem defensivamente. Quando você tem um cara muito agudo pelo lado, como o Serna, você não precisa tanto de um jogador que tenha muita amplitude e profundidade pelo lado. Do lado direito, já tem algum tempo com o Samuel Xavier e com o Guga. Na defesa, tá reconstruindo. Trouxe o James, que é óbvio, não se compara ao Thiago Silva, mas é um jogador que fez um bom campeonato, tem feito boas apresentações. E ontem foi um jogo que as duas equipes parece que combinaram, né? De entrar um pouco mais mexidas. O primeiro tempo foi prejudicado bastante pela chuva, só que o segundo tempo teve um jogo bem legal, um jogo que as duas equipes tentaram chegar ao ataque, com muita mobilidade. O Fluminense é muito rápido pelos lados. O Botafogo, depois que entra o Santi Rodrigues e o Montoro, o jogo fica diferente, né, Flavinho? Os caras se aproximam, fazem o Botafogo fluir de uma forma mais natural. Estou gostando dessa tentativa do Anselmo de colocar o Matheus Martins jogando de centroavante, que é um cara que não tem tanta característica de jogar dentro dos zagueiros, mas tem mobilidade. E pelo que eu tenho visto, né, da ideia do Anselmo, ele quer um time de muita mobilidade. O Matheus Ponte está ganhando muitos pontos com ele, porque faz essa marcação muito bem feita e dá opção ofensiva. Foi um jogo interessante, que o Fluminense foi muito mais eficiente na hora de vencer o jogo e é muito bom para o futebol carioca e principalmente para o Fluminense, o JK. A recuperação desse menino é um jogador que tem muita chance de crescer, né? Muita perspectiva de crescimento. A gente sabe da dificuldade de um centroavante no futebol brasileiro e ele é um cara que consegue sustentar bem o zagueiro, tem uma bola aérea, tem uma certa velocidade, enfim. Parabéns ao Fluminense, parabéns ao JK. E o Botafogo fez um bom jogo pro que era esperado de uma equipe misturada como aconteceu. E bom que depois do jogo, né, só para corroborar com o que o Fernandão falou, o João Kennedy foi perguntado sobre essa questão do Fluminense estar no mercado em busca de um centroavante e ele falou justamente o que você falou. Ele falou que para ele é ótimo, porque isso vai fazer com que a disputa ela fique ainda maior e quem tem a ganhar com isso é o Fluminense. Não acho que dá pra gente também achar que a partir de agora não precisa mais. Eu acho que tem sim que trazer um centroavante. O Fluminense precisa de um jogador dessa posição com características mesmo de um fazedor de gols e é necessário. Mas eu gostei, eu tô gostando desse início, porque assim, tem alguns jogadores, por exemplo, o Bernal. O Bernal, ele tem feito bons jogos esse ano, parece que ele está evoluindo, a dupla que ele fez ali com o Martinelli deu resultados na minha avaliação. O Savarino ganhando mais minutos a cada jogo que passa e assim, é um time que ele está se consolidando nesse início de ano e eu acho que isso é bem importante, principalmente porque o Fluminense está na Libertadores, está numa fase de grupos da Libertadores e vai precisar ter um elenco para 2026. Não basta só você ter 11, 12 jogadores. Você tem que ter um elenco para quando houver a necessidade você ter com quem contar. Já do lado do Botafogo, a gente também tem alguns pontos interessantes. Por exemplo, o Bastos. O Bastos não jogava há muito tempão, ontem jogou, finalmente. Conseguiu entrar, ter uma sequência. Tomara que daqui para frente ele continue tendo essa minutagem. E eu tô com o Fernandão. Eu acho que o Anselmo ele tá tentando encontrar alternativas. Ontem foi um time diferente, Kadir também foi o titular lá na frente. E ele está tentando achar a alternativa com o que ele tem hoje. Infelizmente, o Botafogo ainda sofre com a questão do transfer ban. Porque a partir do momento que puder contratar, que puder inscrever jogadores, aí você ganha outras opções e que vão ser muito importantes. Você falou aqui que o Flamengo tem a Recopa no final de fevereiro, o Botafogo já tem as primeiras fases da Libertadores agora, a pré-Libertadores. Então é importante você já dar minutagem para a maior quantidade de jogadores possíveis para que lá na frente você possa tê-los em condições, se houver necessidade de você utilizá-los. Mas um termômetro de que o torcedor gostou da atuação do Botafogo foi que depois do jogo bateram palma, aplaudiram o time. Então, assim, é um movimento legal e, mais uma vez aqui, eu vou falar sobre a torcida do Botafogo que está chegando junto e está apoiando nesse momento delicado fora de campo. Então, isso é muito importante até para os jogadores dentro do campo terem a consciência de que estão no caminho certo. E é uma resposta ao que o John Textor falou. Perfeito. Voltando ainda do Fluminense, John Kennedy falou ali sobre essa coisa da concorrência, que vai fazer bem para ele. E aquele cara que deu um trabalho danado pro Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, no Los Angeles FC, o Denis Bouanga, vice-artilheiro da MLS, só ficou atrás só do Messi, Saint-Étienne, Estrasburgo, um monte de... Teve outro que ele jogou também, Lorient,
da França, atacante grande, forte. O Fluminense está de olho, mas que está emperrando ali o valor, cerca de 75 milhões de reais. Mas é um bom nome. Agora, nesse valor, você viu que o cara tem qualidade. Não dá para errar. Até porque já é um cara de 30 anos, se eu não me engano. Então, 31 anos, não dá para errar. Garoto. Tem que acertar para chegar e resolver. E lá nos Estados Unidos, ele vai muito bem e a gente não pode deixar de citar aqui o Acosta, que também veio do futebol dos Estados Unidos e está fazendo o que fez. Esse atacante ele já foi ventilado em alguns clubes aqui do Brasil. Lá nos Estados Unidos, em alguns momentos, ele jogou como centroavante, mas na maioria das vezes ele joga aberto pelo lado. Mas o que mais importa para mim não é ele joga mais pelo lado, mas também sabe jogar. É o fato de fazer gols. Esse é um cara finalizador, é um cara que não vai perder oportunidade, se tiver dentro do jogo. Então, assim, é um nome que me agrada, mas os valores aí realmente é uma coisa de uma avaliação interna. Tem que saber se é possível você esticar um pouco a corda nesse sentido, porque é um cara que já tem 31 anos, como você falou, não é nenhum garoto. Mas, assim, de campo e bola ali, do que ele já mostrou, pelo menos pelo que a gente viu, eu, particularmente, eu gosto e eu acho que é um fazedor de gols. Acho que poderia ser uma alternativa interessante. E 70 milhões de euros são... 70 milhões de reais são 10 milhões de euros, né? Um pouquinho mais de 10 milhões de euros. 12 milhões. Um pouquinho mais. Olha, o Fluminense está na busca, eu gosto também, concordo com o Flavinho, e ele tendo uma característica que seja flexível, jogar por dentro, jogar por fora, abre até um precedente para trazer um outro cara. Já que o Everaldo está prestes a sair, vai sair ou não, caso saia, você ainda pode complementar com mais um atacante. E quanto mais o Fluminense estiver recheado nesse setor de definição, que a gente já falou aqui que foi dependente do Cano durante muito tempo e passou por muitas dificuldades por isso, porque quando o Cano não estava bem, quando teve problemas, como está tendo até hoje, o Fluminense não consegue ser decisivo no seu ataque e às vezes tem que esperar muito. No ano passado mesmo tivemos uma sequência de jogos com gols de zagueiros, de meio-campistas e até de laterais. Eu não sei de quando são esses gols aí, mas tá com um gás danado. Olha, e o Fluminense tem boas lembranças de jogadores com um bom retrospecto, né? O Acosta teve momentos maravilhosos na MLS, só que não podemos esquecer, o nível de competitividade lá é diferente do daqui. Sim, mas eu tô falando mais do último momento ali, ó. Esse último momento, que é o que o Everaldo tem pecando, que é independente de quem tá jogando contra. Você pode driblar o Maldini ou o Fernandão. Não, eu concordo contigo. Até porque jogar bola tem que jogar num lugar mais simples ou num lugar mais difícil. Não faz diferença nenhuma, pô. Vamos ver o que tá acontecendo, como é que tá a negociação. Eles gostam de fazer arte de contrato, né? E quais entraves? A proposta que o Fluminense colocou na mesa. Não, a proposta que o Los Angeles FC colocou. 78,6 milhões de reais. O Los Angeles quer 31,4 milhões à vista, Bigode, no Pix. E aí vamos ver a contraproposta. Os números dele na tela, por gentileza, por favor. Buanga na temporada 25, 56 jogos, 38 gols e 14 assistências. É piada. Gente, são 52 participações em gols em 58 jogos. 56 jogos. É quase uma por jogo, cara. Mano. John Kennedy que abre o olho. É um número bem expressivo. É importante, porque o Acosta tinha números parecidos ou até maiores. Ou até maiores. E tá entregando bem. Não, muito mais uma assistência para gol. E que assistência para Ia fazer um golaço, que ele deu mole ali. Que o Link fechou e tinha dois lados. Foi bem ontem, mas ele não podia perder esse gol. Até pra consagrar o Everaldo, né, pô? Consagrou o Everaldo. Verdade. Pô, só deixar pro lado, mas esses números aí são números expressivos. Agora, olha só, o cara que é baixinho, lembra do Clodoaldo? Lembro. Ele cava muito bem, porque o pé dele normalmente é do tamanho do celular do Fernandão. Então ele faz assim. Dava pra fazer, o Link saiu aqui no X, enfim. Mas lá na praia. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.